pessoal, eu sou a Babione, sejam bem-vindos ao meu canal. Fazer o último comentário das temporadas da série House of Cards, que no caso eu vou falar da quarta temporada. Que pra quem viu, eu acho que foi o da segunda temporada que eu fiz comentando já das 3 primeiras. Inclusive eu vou deixar uma playlist aqui nos cards, né, que tem os 3 vídeos dos comentando das 3 temporadas. Eu falei, acho que no segundo vídeo, que no mês de dezembro eu não iria fazer o comentando da quinta temporada, porque no mês de dezembro eu vou fazer vídeos de Natal, inclusive, pelas minhas contas, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, são 6 filmes que eu vou fazer comentando de filme de Natal, né? Acho que são 6, se eu não me engano. Então acaba que entre os meses de novembro e dezembro eu não vou conseguir assistir a 6ª temporada para poder fazer comentando pra dezembro. Então, o comentando da 5ª temporada, que é a próxima, vai sair em janeiro e o da última temporada vai sair em fevereiro, né? Os dois últimos comentando vão sair no ano que vem, porque em dezembro eu não vou conseguir fazer comentando dessa temporada, da 5ª temporada. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes pra fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram essa série e o que vocês acham dessa 4ª temporada. O que vocês acharam, né, no caso, dessa 4ª temporada. E, no caso, 2 avisos antes de eu começar. Se você nunca assistiu essa série e tá pretendendo assistir, não assista esse vídeo se você não quiser spoiler, porque aqui eu vou contar toda a história da 4ª temporada, então eu vou dar spoiler de muita coisa do que acontece nessa 4ª temporada. Então, se você não quer receber nenhum spoiler por estar pretendendo assistir essa série, né, se você tá pretendendo assistir essa série e não quer receber spoiler, não assista esse vídeo. E o outro aviso, se você for menor de 16 anos, não assista essa série, porque ela tem muitas cenas pesadas. Eu ia falar que ela é muito pesada, mas ela tem muitas cenas pesadas, inclusive nessa temporada tem até cenas demais. Eu vou falar isso mais sobre no decorrer do vídeo. E agora, falando o que eu achei dessa temporada, eu acho que essa temporada vai ser a minha segunda favorita até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Porque eu até falei isso no comentando da 3ª temporada, que o meu top 3 era, o primeiro lugar era da 2ª temporada, o segundo lugar era da 1ª temporada e o terceiro lugar era da 3ª temporada, que foi a temporada que eu menos gostei. Agora, a 1ª temporada passou para 3º lugar, porque essa temporada pra mim acho que foi a minha segunda favorita. Ela não superou pra mim a 2ª temporada, que é minha favorita por enquanto, mas pra mim ela superou a 1ª, por isso que ela tá em segundo lugar como minha favorita. E diferente da temporada anterior, que se passam 6 meses entre a 2ª e a 3ª temporada, aqui ela começa exatamente onde terminou a 1ª, que é com a Claire deixando o Frank indo embora da casa, acho que é da Casa Branca que eles moram agora. Então ela deixa ele. Só que antes de eu falar sobre isso, a série literalmente começa mostrando um personagem que não apareceu nessa 3ª temporada. Na 3ª temporada eu acho que ele não apareceu, só apareceu na 2ª, que é o Lucas, que ele era um jornalista ali, que por vários motivos que agora eu não lembro 100%, ele acabou sendo preso ali na 2ª temporada. Só que eu lembro que ele tinha feito um acordo ali pra poder ser solto. Só que aqui a série literalmente inicia com ele preso. Ele tá preso ainda. Só que por ele fazer parte de um programa de... alguma coisa de testemunho, eu esqueci a palavra agora, ele acaba sendo solto. Mas eu já vou falar mais sobre isso. E, no caso, voltando agora pra Claire e pro Frank, depois que a Claire sai da casa deles, ela vai pro Texas e vai pra casa da mãe dela. No caso, ela volta pra casa da mãe dela e fica por lá. E aí a gente descobre que a Claire agora tá tentando concorrer ao congresso ali do Texas. Tanto que ela até conversa com a líder ali, que é a líder ali do congresso, do Texas, que ela vai se aposentar e ela quer que a filha dela assuma o lugar dela. Então a filha dela vai concorrer pra assumir o lugar da mãe. Só que a Claire tenta convencer essa mulher a deixar a Claire concorrer no lugar da filha dela e a filha dela concorrer depois que a Claire ganhar. Porque a Claire quer ser ali a líder do congresso. Só que o Frank acaba descobrindo que a Claire quer concorrer
E manda o Doug pra... Porque ele descobre que a Claire tá em Dallas e descobre que a Claire tá aprontando alguma coisa. Então ele manda o Doug pro Texas pra ir atrás, pra descobrir o que a Claire tava aprontando. Tanto que nesse tempo, antes dela conversar com a líder do Congresso, ela conversa com uma nova personagem, que é a Lia, acho que é assim o nome dela, que vai ajudar ela nessa campanha. Inclusive, nessa temporada a gente conhece também a mãe da Claire, que é a Elizabeth. Mas eu vou falar mais sobre ela no decorrer do vídeo. E, no caso, quando o Doug vai pro Texas, ele conversa com a líder do Congresso e meio que interfere ali na campanha da Claire, convencendo a mulher a não deixar a Claire concorrer, né, no lugar da filha dela. E então a Claire volta pra... Porque assim, enquanto isso tudo acontece, o Frank tá fazendo campanha em outro estado, que agora eu não vou lembrar o estado que era agora, porque ele tá concorrendo para presidente em 2016. Então ele tá fazendo campanha em outro estado. Só que quando só que acabam descobrindo que a Claire está no Texas e ele até fala que a Claire tá ali fazendo campanha. Só que nisso se passa 3 dias e ninguém viu a Claire fazendo campanha pro Frank no Texas. Então o Frank vem pro Texas pra falar com a Claire e convencer ali, porque começam vazam a história de que os dois estavam brigados. Então, pra disfarçar isso, ele vem pro Texas e convence a Claire a inventar uma história, porque o Frank descobre que a mãe da Claire, a Elizabeth, ela tá com câncer há uns 3 anos, tanto que a Claire não sabia disso porque ela não era tão próxima da mãe dela nesses tempos, depois que ela casou com o Frank. Então ela não sabia disso, o Frank que descobre, e eles inventam ali que a Claire tá ali pra cuidar da mãe dela. O que não é na verdade, mas eles inventam isso porque o Frank, eles fazem um acordo. A Claire ajudaria o Frank falando isso, em troca disso ele não interferiria na campanha dela. Então a Claire acaba anunciando isso ali, que ela tava ali no Texas pra cuidar da mãe. Por isso que ela não estava com o Frank nas campanhas. Inclusive, nessa temporada, o Frank tem uma inimiga que é a Heather, que continua fazendo campanha ali pra concorrer como presidente. Então ela tá concorrendo, os dois estão concorrendo, e ainda tem mais um, que é o Will, acho que é o Will. É que eu não lembro como se pronuncia o sobrenome dele, então eu vou chamar só de Will. Que estão concorrendo os 3 a presidente dos Estados Unidos, mas a Heather acaba desistindo, mas eu já falo mais sobre isso. E acaba que quem vazou essa história, na verdade, foi acho que foi tipo assistente da Heather. Porque o Seth, que trabalha ali na parte de mídia da Casa Branca, né, pro Frank, ele conversa com essa assistente dela, que eu não lembro o nome dela agora, e como o Seth não consegue o cargo dele de chefe do gabinete, porque o Doug que acaba assumindo, ele acaba resolvendo meio que se vingar fazendo isso, vazando essa história de que o Frank e a Claire estavam separados. E acaba que ele conta isso pra ela e isso acaba vazando. Só que depois o Doug descobre que foi o Seth que fez isso e chega a ameaçar o Seth. Porque o Seth, ele faz um acordo com a assistente da Heather, né? Ele conta isso pra assistente da Heather, em troca ele teria um lugar na campanha da Heather. Só que no caso, acaba que ele não consegue, ele é ameaçado pelo Doug e depois disso ele volta a trabalhar pra Casa Branca mesmo, sem vazar mais nada, porque ele vaza uma outra história que eu já vou falar sobre isso. Então, depois que a Claire anuncia isso, ela volta ali pra Washington. E os dois convencem, porque depois disso vai ter um evento lá e a Claire é obrigada a ir pra ajudar o Frank. Só que nesse evento era pro Frank apoiar a campanha da Claire. Só que ele decide não apoiar a campanha da Claire, e sim da filha daquela líder do Texas. É que eu não lembro o nome das personagens agora. Então ele resolve apoiar a campanha dela e não a campanha da própria esposa. O que deixa a Claire com raiva, e ela acaba desistindo de concorrer ao Congresso e agora ela quer ser vice-presidente. Ela quer ser a vice-presidente. Tanto que, como eu falei, o Seth vaza essa história aí deles dois, e ele vaza uma outra história, que agora eu esqueci qual que era a história, agora eu não lembro
100% de qual que é a história. Eu esqueci qual que era a história. Que acaba atrapalhando também ali a campanha do Frank, que é depois desse último vazamento do Seth, que o Doug descobre e ele ameaça o Seth. Então, depois desse último vazamento, a Claire volta para Washington, continua trabalhando com o Frank e eles concordam dela ser a vice-presidente, né, dela concorrer, só que eles fingem apoiar uma outra pessoa, mas eu já falo mais sobre isso. Enquanto isso tudo acontece, a gente, como eu falei, o Lucas ele sai da prisão, só que agora ele não vive mais como um Lucas, ele usa um outro nome. Eu não lembro agora qual é o nome que ele usa, mas ele usa outro nome. E ele continua obcecado nisso de tentar revelar toda a verdade sobre o Frank. E quando isso acontece... Na verdade, eu falei que a Claire volta para Washington, mas depois desse evento ela volta para casa da mãe dela, eu lembrei agora. E depois que isso acontece, e depois que o Lucas sai da prisão, ele vai atrás da Heather e conta toda a história do Frank, que ele tinha investigado lá na segunda temporada, depois da morte da Zoe. E, no caso, ele conta isso pra Heather, mas a Heather não acredita no início, porque ela acha que ele tá louco. Só que depois ela acaba ajudando ele, tentando ajudar ele. Só que nisso acontece uma questão que é o quê? O Frank vai fazer campanha acho que tipo numa faculdade, uma universidade. Eu não vou lembrar o nome da universidade. E nesse evento, ele conversa ali com as pessoas que apoiam ele. Depois disso, ele vai falar com as pessoas que não apoiam ele pra entender por que eles não apoiam. E nessa hora, ele leva um tiro. Nada, ele acha que ele leva uns 2 tiros. E quem dá esse tiro nele é o Lucas. Inclusive, essa cena eu achei bem pesada. Eu acho que foi uma das cenas mais pesadas dessa temporada. Porque nisso acaba morrendo o Lucas, porque quando ele atira no Frank, o guarda-costas do Frank, que é o Mitch, entra na frente e atira no Lucas. Só que antes dele atirar no Lucas, o Lucas atira nele, então acaba que os dois acabam morrendo, tanto o Lucas quanto o Mitchell. Inclusive, eu fiquei até triste de ver que o Mitchell morreu, porque eu gostava muito desse personagem. Ele tá desde a primeira temporada ou desde a segunda temporada, eu não lembro agora, quando ele vira guarda-costas do Frank. Além de ser guarda-costas, ele também era muito amigo do Frank e da Claire. Então acaba morrendo eles dois e o Frank vai parar no hospital. É nisso que a Claire volta pra Washington pra ficar com o Frank. Porque quando o Frank leva um tiro, isso acaba, a bala acaba atingindo, acho que o fígado dele, então ele passa um tempo em coma no hospital. Tanto que ele precisa de um transplante de rim ou ele vai morrer. É literalmente isso. E no caso, nesse tempo que o Frank fica em coma e que ele precisa desse transplante, enquanto ele espera por esse transplante, o vice-presidente dele, que é o Donald, acho que é esse o nome dele, assume como presidente no lugar do Frank, enquanto o Frank não pode tá no hospital, né? Só que, porque nesse tempo, então, enquanto tá isso tudo, o Frank tem problemas novamente com o Viktor Petrov, que é o presidente da Rússia. Ele volta a esse problema. Porque além de ele estar fazendo campanha, ele ainda tem que resolver problemas do país como presidente, né? Já que ele é o presidente dos Estados Unidos, ele tem que resolver os problemas ali também. Então ele tem esse problema ali com a Rússia. E eles tinham um plano antes do Frank ser baleado. Só que depois que o Donald assume, ele tenta seguir o plano dele, mas ele não concorda muito. E ele não sabe o que ele faz. E a Claire acaba ajudando ele. Ajudando ele a decidir um plano. E depois disso, enquanto o Frank continua no hospital, a Claire, junto com a Cat, que é a secretária de Estado, acho que é a secretária de Estado do Frank, e o Donald, eu não lembro se o Donald vai também, mas eu acho que sim, eles vão pra Alemanha pra tentar entrar um acordo entre o Victor e o presidente, não lembro se é da China ou do Japão, eu acho que é da China. Eu tenho quase certeza que é da China, é um dos dois. Eu sempre confundo China com Japão, então eu acho que era da China. Para tentar fazer esse acordo, só que na hora o Victor não quer conversar com a Cat, porque era a Cat que tinha que resolver isso, e ele acaba conversando com a Claire, e a Claire que consegue esse acordo, né, porque nisso tudo, enquanto o Frank tá fora, tá ali no hospital, né, a Claire que ajuda o Donald a tomar as decisões. No caso, praticamente ela que assume o lugar de presidente no lugar do Donald, porque o Donald não consegue decidir nada, então ela que ajuda ele a decidir tudo. É literalmente ela que toma a decisão e ele só concorda. Praticamente é isso. Então, enquanto a Claire tá viajando e ela consegue esse acordo, acabam conseguindo um doador de rim
Eu acho que é rim. Pelo menos pro Frank. Porque nesse tempo, o Frank, ele tava na lista, né, pra doadores de rim. Ele era, eu acho que o terceiro da lista, só que depois acaba o do primeiro, acho que ele consegue o transplante, então ele passa pra segundo. Só que nesse tempo que a Claire ajuda o Donald a tomar decisões ali enquanto ele é presidente, o Doug, ele não aceita muito isso e ele quer que o Frank volte logo a ser o presidente. Então ele meio que liga lá pra, tipo, a chefe ali dessa questão de doação de órgão, não vou lembrar o nome agora certinho, falando pra deixar o cara que tava em primeiro lugar morrer e dar esse órgão pro Frank se recuperar logo. Literalmente ele faz isso e essa mulher acaba fazendo isso porque o Doug ameaça tirar o emprego dela. Não só dela, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que ele ameaça umas outras pessoas, então ela acaba fazendo isso e acaba que esse cara que tava em primeiro lugar, ele morre. E o Frank que acaba conseguindo essa doação. Inclusive, nesse tempo que o Frank tá em coma, acho que tipo em coma, ele dá umas acordadas e ele tem muitas alucinações. E as cenas das alucinações dele eu achei muito pesado, porque ele tem alucinação até com as pessoas que ele matou, que é a... Esqueci o nome dela. A Zoe e o... Ai, como é que é o nome dele? Que ele matou na primeira temporada? O Peter. Ele tem alucinação com esses dois personagens. Eu achei essas cenas bem pesadas, inclusive. E, no caso, como eu falei, enquanto a Claire tá lá na Alemanha, o Frank consegue essa doação e depois, quando ela volta, o Frank já tá em casa. E nesse tempo todo, os dois estão brigados, né? Nesse tempo todo. E depois que ela volta, que ela volta da Alemanha, que ela consegue o acordo, só precisava ser aprovado pelo Frank, né? Que é o presidente. E ele resolve que ele vai aprovar o projeto dela porque é um bom projeto e os dois meio que voltam a ser um casal, vamos dizer assim. Eles voltam a se ajudar, eles concordam em se ajudar e o Frank concorda em que a Claire seja a presidente. Inclusive, nesse tempo todo, depois que o Lucas é baleado, saem notícias porque como eu falei, o Doug ameaça o Seth e o Seth fala que ele não pode ser demitido porque ele tem ele tem alguma história que consegue destruir a campanha da Heather. Então, o Doug não demite o Seth por causa disso. E ele acaba conseguindo destruir a campanha da Heather e a Heather acaba desistindo, ficando ali uma batalha entre o Will e o Frank como presidente. Porque agora, quando o Frank volta depois da cirurgia, quando ele tá melhor, ele conversa com o Donald e o Donald fala que ele não quer mais ser o vice-presidente, que ele não serve mais para ser vice-presidente do Frank. Que o Frank ele fala que ele quer que o Donald continue, mas na verdade é tudo mentira. Ele só tava fingindo que ele queria que o Donald continuasse. E então ele quer que na verdade a Claire quer ser a vice-presidente, porque quando a Claire oferece isso pro Frank lá no início da temporada, o Frank até fala que ela tá louca, que ela não vai, que não, nenhuma primeira-dama foi vice-presidente. Mas depois ele acaba, depois que a Claire consegue esse acordo, ele percebe que a Claire seria uma ótima presidente, uma ótima vice, e ele concorda dela concorrer. Só que, no caso, eles meio que armam um plano fingindo apoiar a secretária de Estado, que é a Cat. Então a Cat acaba concorrendo como vice. Então o Frank fala que ele quer a Cat como vice. Tanto que eles fazem uma votação por estado, para cada estado escolher uma pessoa para ser... Tem uma votação para ver quem tem mais voto para ser a vice do Frank. Então a Cat concorre com outras pessoas, só que tem um momento que alguma pessoa, não vou lembrar quem é, fala que a Claire, dá um voto na Claire para ser vice-presidente, só que a Claire não estava concorrendo até aquele momento. E nisso a Claire vai ganhando mais popularidade e ganhando bastante votos, chegando a Cat estava em primeiro, a Claire começa a ir subindo de posição até chegar muito perto da Cat. Enquanto isso tudo acontece, o Frank ainda tem que lidar com a questão de ter um novo inimigo, que é o Will, né? Porque o Will tava com votos à frente do Frank como presidente. Então eles estavam ali brigando por causa disso. Acho que o principal inimigo do Frank nessa temporada é esse Will, inclusive. Se eu não me engano. Principalmente porque depois ele até pega uma pessoa que é para ser vice dele, que ele é coronel?
acho que é general, um coronel, alguma coisa do tipo, que trabalhava por Frank, né? No caso, ele desiste pra virar vice desse Will. E, como eu falei, a Cat tava ganhando e tem algum estado, acho que o estado dela decide que ela seria uma ótima presidente e meio que ali dá a entender que a Cat começa uma campanha para ser a presidente dos Estados Unidos também. Né? No caso, além do Will e do Frank, agora teria a Cat também concorrendo. Porque o estado dela, natal dela, decide que ela seria a melhor presidente do que o Frank. E só que o Frank literalmente ameaça a Cat pra não concorrer a presidente. Eu não me lembro agora por que ele faz isso, agora de cabeça eu não lembro agora. E fala pra ela apoiar a Claire. Então, quando ele ameaça ela, ela acaba desistindo da campanha de ser presidente, porque ela começa a trabalhar com o Will nessa questão, quando ela assume como pra ser presidente. Então, ela acaba, quando o Frank ameaça ela, porque ele literalmente ameaça matar ela. Ele fala até que, ele até revela que ele matou o Peter e a Zoe, só que depois ele fala que era brincadeira, porque era mentira, porque ele realmente matou os dois. Inclusive, essa temporada também, diferente da primeira e da segunda, essa e a terceira são as únicas que o Frank não mata ninguém. No caso, morre personagem, acho que todas as temporadas morre algum personagem, inclusive, mas nessa temporada nenhuma foi morta pelo Frank. Acho que uma ali foi quase por culpa do Frank, mas não foi o Frank que matou. Mas eu falo mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então, quando ele ameaça a Cat desiste da campanha e fala para as pessoas que estão apoiando ela apoiar a Claire. E nisso, a Claire acaba entrando em campanha junto com o Frank para ser o Frank ser presidente e ela a vice. Então, eles continuam com essa campanha e tem até um momento que tem um debate entre os dois presidentes, né, que estão concorrendo a presidente, que são o Frank e o Will, com os seus vices. Tanto que nessa hora eles até chegam a brigar num momento ali. Se eu não me engano, acontece uma coisa assim. E antes de eu falar do que acontece mais pro final, tem uma coisa que eu esqueci. Depois da morte do Lucas, a gente tem a volta de outros dois personagens, que aparecem só na segunda temporada também, que são o chefe do Lucas, que agora eu descobri que o nome dele é Tom. Inclusive, eu não lembrava que o nome dele é Tom. E quando ele volta ali e ele vai atrás da Janine, porque ele quer continuar investigando, porque a Janine era uma amiga da Zoe e do Lucas, né, que era jornalista também. Que ele quer continuar investigando a história sobre o Frank, que o Lucas investigava lá na segunda temporada, falando, né, porque o Lucas acreditava que a morte da Zoe foi culpa do Frank. Então ele continua investigando isso. Tanto que ele passa a temporada inteira investigando, chegando até falar com a Jack e o Remy e o Frank, que é o Frank. É Frank? Não, é o Fred. É o Fred, que é que era um amigo do Frank. Que não era bem amigo nessas outras temporadas. Acho que até a segunda temporada ele era amigo. Então ele até chega, tipo, fazer perguntas pra esses dois. Tanto que a Jack e o Remy acabam revelando umas verdades ali pro Tom. Tanto que, inclusive, eu esqueci até de falar que no início da temporada, dá a entender, pelo que mostra ali, a Jack e o Remy voltaram a ser um casal, mas tem a questão que a Jack continua casada, que ela casa lá na terceira temporada. Então, eles meio que mantêm isso em segredo, só que depois que não sei o que acontece lá, que eles ameaçam o Frank, eles precisam que o Remy volte pra trabalhar na Casa Branca, porque ele não tava mais trabalhando. E eles ameaçam revelar o segredo dele e da Jack, né? Que eles estavam se encontrando, às escondidas. Então, pra proteger a Jack, ele concorda em trabalhar, só que depois ele desiste. E aí os dois acabam assumindo lá que eles estão juntos. Tanto que isso lá pro final já, que eu vou contar logo o que acontece com a Jack e com o Remy, senão eu vou acabar esquecendo. E quando eles acabam revelando tudo lá pro Tom, eles decidem fugir. E a Jack até revela que ela contou pro... Acho que é Alan, lembrei agora que é o marido dela. Que ela e o Remy estavam juntos. E os dois decidiram se divorciar. Então, no final da temporada ali, o Remy e a Jack fogem antes do Tom lançar uma notícia sobre o Frank. Mas eu já falo mais sobre isso. Inclusive, nessa temporada a gente tem a volta de outro personagem, que é o Tom Waits, que era um
escritor lá da primeira temporada que tava escrevendo, primeira temporada, da terceira temporada que tava escrevendo o livro do Frank. Tanto que ele é contratado pelo Will, porque ele queria alguma coisa pra se vingar do Frank, pra acabar com a campanha do Frank. Só que o Will faz um acordo com a Claire e o Frank e acaba desistindo do... Eles acabam... E ele acaba não concordando em ajudar o Will e ajudar o Frank. Então ele volta a trabalhar com o Frank, só que dessa vez criando discursos pro Frank e pra Claire. Mais pra Claire do que pro Frank. E acaba que antes, né, da Claire concorrer, ela volta pra Dallas, eu não lembro agora porquê. Ela volta a ver a mãe dela e ela percebe que a mãe dela tá pior do que tava quando a Claire foi pra Washington por causa do Frank, que o Frank tinha levado um tiro. E quando ela volta, ela descobre que a mãe dela tá pior. E conversando ali com a enfermeira, ela descobre que a mãe dela tava sentindo muita dor e que a mãe dela queria... Como é que eu vou explicar isso sem dar ruim no meu vídeo? Ela queria morrer, vamos dizer assim. Ela não tava mais aguentando. E meio que ela queria que a Claire tirasse a vida dela, vamos dizer assim. E a Claire, no caso, ela não quer fazer isso, né? Porque ela não quer matar a própria mãe. Só que a Elizabeth, né, que é a mãe da Claire, ela convence a Claire a fazer isso porque isso ajudaria na campanha dela pra ser vice. Porque isso é antes da Claire assumir como vice-presidente. Então, a Claire acaba matando a própria mãe. Inclusive, nesse tempo que ela volta pra casa da mãe dela, o Tom vai com ela, né? Porque o Tom volta nessa temporada pra fazer os discursos da Claire e do Frank. Então, o Tom vai com ela pra fazer um discurso ali eu não lembro pra que agora, mas pra fazer algum discurso. Tanto que ele vira muito amigo da mãe da Claire. Tanto que a mãe da Claire até fala que ela gostaria muito que a Claire ficasse com ele. E neste caso, depois que a mãe dela morre, a Claire tem um caso com o Tom. Inclusive o Frank depois descobre que eles têm um caso, né? Porque a Claire acaba contando pra ele. E eu vou falar isso, mas eu acho que não é bem isso. Ele até fala que não é bem isso. Ele meio que aprova ela ter um caso, mas tinha que ser às escondidas, né? Pra que se descobrissem e acabar com a campanha deles. Ele fala que ele não tá dando permissão, mas ele fala pra Claire ser cuidadosa nessa questão. Se ela quisesse continuar com o Tom, ela podia, mas que tinha que ser escondidas pra não acabar com a campanha dos dois. Ele fala isso, tanto que ele fala que ele não tá dando permissão nem nada do tipo pra Claire, mas se ela quisesse, ela podia fazer. E, como eu falei, o Frank passa a temporada inteira em campanha, além de estar resolvendo os problemas do país. Inclusive, um dos problemas aqui é com como é que era o nome? Eu não lembro o nome certinho, mas é o Estado Islâmico. Tanto que ele prende, acho que o líder deles. E no final ali da temporada, que inclusive essa cena foi uma das cenas que eu achei um pouco pesada, porque nessa temporada eu achei umas cenas bem pesadas, principalmente ali do momento que o Frank leva um tiro. Acho que essa cena que a Claire mata a própria mãe também achei um pouco pesada. E as alucinações do Frank e a cirurgia do Frank. Eu tenho umas questões com o hospital, eu não gosto de ver coisa com o hospital, nada, na verdade. Eu ia falar na televisão, mas eu não gosto de ver nada com o hospital, então eu tenho certa agonia com essas coisas. Então, acho que essas cenas, assim, me deram uma certa agonia. Principalmente a cena que o Frank leva um tiro, porque apesar de eu saber que não é sangue de verdade, me dá muita agonia ver sangue. Então, eu não gosto de ver sangue, então essas cenas, assim, me deu muita agonia. Tanto que eu nem olhava. Eu ficava só ouvindo, eu não olhava, porque eu tinha muita agonia de ver essas cenas. E quando... que eu ia falar? Agora eu lembrei. Como eu falei, o Frank ele teve muito problema com esse Estado Islâmico e ele prende o líder deles. E por causa disso, acho que dois caras que eram a favor do Estado Islâmico, eu acho que era a favor, eu não lembro se eles são do Estado Islâmico, eu não lembro agora, eles capturam uma família, né? Uma família de 3 pessoas, né? Que são a mãe, o pai e a filha. Eles pegam esses dois e eles ligam ameaçando, falando que só falariam, na verdade eles colocam um vídeo na mídia quando eles capturam essa pessoa, e que eles só falariam com o Will. Então, o Will e o Frank acabam tendo que trabalhar juntos para resgatar essa família. E, no caso, quando eles trabalham junto, eles acabam descobrindo quem são essas pessoas e eles fazem um acordo. Esses caras que sequestraram essa família liberaria 2 pessoas. Era pra ser os 3, mas eles não concordaram, então eles concordaram de liberar 2 pessoas, que são a mãe e a filha.
Em troca disso, eles deixariam ele falar com o líder deles. Enquanto eles estão, os sequestradores estão pensando nisso, a Claire tá em outro lugar que eu não vou lembrar agora onde é, conversando com o líder deles pra tentar convencer esses dois sequestradores a liberarem toda a família. Só que chega na hora, né, eles acabam conseguindo liberar a mãe e a filha, né, essas duas pessoas. E quando eles vão falar com o líder deles, o líder dele fala pra eles não liberarem as duas pessoas, a outra pessoa, né, que é o pai, e não continuarem atacando os Estados Unidos. Não é atacando os Estados Unidos, mas é continuar com o que eles estavam fazendo antes, que eu não lembro agora o que era mais ou menos, mas continuar com o que eles estavam fazendo e liberar essa pessoa. Só que chega na hora eles falam, você tá sendo ameaçado, porque tem uma hora que é chamado de vídeo. Então ele olha tá pra alguma pessoa, que ele tá, o líder, né, tá olhando pra frente, ele tá olhando pra Claire. Aí até pergunta pra ele, o sequestrador pergunta pra ele, quem tá aí com você, né? Porque eles acham que ele tá ameaçando. E aí ele começa a falar no idioma deles, que eu esqueci qual que é o idioma, mas não é no idioma... No caso eu ia falar em português, só que aí eu lembrei que eu tô assistindo dublado, então no idioma inglês, né? Então, eles começam a falar assim, e nisso piora a situação, né? Eles não liberam o pai. E o Frank acaba, quando isso acontece, acho que ele até já não tá mais trabalhando junto com o Will. E, enquanto isso tudo acontece, que ele tá tentando resolver pra resgatar esse pai, que eu não lembro o nome dos personagens agora, dessa família, mas é uma família com esses três, né? Porque já foi liberada a mãe e a filha, e ele tá tentando resolver pra liberarem o pai com vida também, né? Porque as duas foram liberadas com vida. O Tom, né, que era o chefe do Lucas e da Zoe, o ex-chefe, né? Ele acaba, como eu falei, ele tá investigando tudo sobre o Frank, e inclusive ele tem até a ajuda da Heather em algum momento, ali no início. Só que acho que depois ela não ajuda mais ele, eu acho que ela não aparece mais depois disso. Só que ele acaba voltando a trabalhar no antigo jornal que ele trabalhava, e lá ele continua investigando até que ele tem uma notícia ali pra colocar, que acabaria com a campanha do Frank. E nessa hora que ele faz essa notícia, ele tenta entrar em contato com o Frank, né? No caso, ele manda um e-mail, acho que eu não lembro se é pro Doug ou pro Seth. É pra um deles dois, mostrando toda a notícia e querendo conversar com o Frank, porque ele queria uma declaração do Frank, oficial do Frank. Então o Frank manda o Tom vir pra Casa Branca. Inclusive, eu até esqueci de falar, eu falei que ele entrevista a Jack, o Remy e o Fred, né? O Fred, no caso, ele não fala nada, ele literalmente bate no Tom. E uma outra pessoa que eu esqueci de falar que ele entrevista também é o Garrett, que era o antigo presidente, né? Quando o Frank era vice. Não só quando o Frank era vice, mas que era o presidente desde a primeira temporada. Até a segunda temporada ele é o presidente. Então o Garrett também volta nessa temporada pra fazer... quando o Tom vai entrevistar ele pra saber mais sobre essa questão. Tanto que é aí que o Garrett descobre que o Frank foi culpado deles ter sofrido impeachment e por outras coisas que aconteceram ali que fizeram ele perder a presidência. O que deixa o ex-presidente, né, no caso agora, até com raiva. E no caso, o Frank concorda em fazer uma entrevista ali com... Não é nem entrevista, ele fala, ele manda o Tom pra Casa Branca pra eles conversarem. E pra ele meio que convencer o Tom a não publicar aquela notícia, que aquela notícia era falsa, que não sei o que. Ele fala um monte de coisa, mas acaba não convencendo. E o Frank e o Tom fala que ele tinha, acho que algumas horas, não lembro quantas horas era agora, pra dar uma declaração oficial. Porque nisso tudo não era uma declaração oficial até agora. Então ele tinha algumas horas pra dar uma declaração oficial antes dele postar a notícia. Só que o Frank não faz isso e, no caso, ali no final da temporada, o Tom acaba lançando essa notícia e com isso o Frank, né, quando o Frank descobre da notícia, ele começa a ficar com medo porque ele perderia a campanha e isso acabaria com a campanha dele e ele deixaria de ser o presidente. Então, pra tentar, afastar, fazer as pessoas esquecerem dessa notícia e focarem em outra coisa, o que ele faz? Ele resolve, junto com a Claire, anunciar, ele faz ali um discurso, meio que declarando guerra contra o Estado Islâmico, falando que vai acabar com, acho que é
IOC, eu não lembro o nome da sigla agora. Eu lembro que era uma sigla falando que vai terminar com ali que eles estavam em guerra. Literalmente pra terminar com isso. Pra afastarem isso da notícia. Pra eles sim continuar com a campanha dele. E no caso, no final, que essa cena eu até pulei, que eu não quis ver. Essa cena eu não quis ver mesmo. Nessa hora, depois que ele faz isso, a Cat até conversa com ele que ele fez isso pra salvar. Ele fez isso porque ele queria mesmo declarar guerra ou era pra se afastarem da notícia? A Cat até conversa com ele. E, no caso, no final, a temporada termina com a Claire e o Frank vendo um vídeo. Eu não sei se é um vídeo ou uma chamada de vídeo, agora eu não lembro. Com os dois sequestradores agora sem máscara, porque antes eles estavam de máscara. Porque agora eles já sabiam quem que eram as pessoas mesmo. Sem máscara e matando o pai daquela família. E assim termina a temporada. E no caso, eles até falam ali no final da temporada que já que eles não estavam conseguindo voto por causa dessa notícia, mas tentando agradar as pessoas, porque eles sempre tentaram agradar as pessoas para conseguirem votos. Mas já que eles já não estavam conseguindo isso, principalmente depois dessa notícia, eles resolvem literalmente causar medo nas pessoas e causar o caos ali quando eles declaram essa guerra. E é assim que termina a temporada, com eles falando dessa guerra. Inclusive, né, eu até falei isso no meu vídeo comentando da terceira temporada, que essa temporada tem 13 episódios, né? Todas as temporadas tem 13 episódios, menos a última. A última acho que são 8 episódios, se eu não me engano. E eu falei, né, no meu vídeo da terceira temporada, que a terceira temporada só foi me prender a atenção lá pro 7º episódio. No caso dessa temporada, ela me prendeu desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, ela prendeu minha atenção. E acho que a cada episódio eu ficava chocada com alguma coisa que acontecia. Principalmente com esse final. Esse final me surpreendeu bastante. Inclusive, porque eu não tava esperando que o Frank ia fazer as coisas que ele fez nesse último episódio. E foi uma temporada que eu gostei bastante, mas eu ainda prefiro mais a segunda do que essa. E no caso, eu acho que essa temporada teve poucos personagens novos até. Que teve a Liane, que se tornou ali assistente da Claire. Tanto que ela trabalhou com a Claire a temporada inteira, se eu não me engano. Acho que depois ela começa a trabalhar até com o Frank também. Ela começa a trabalhar pra Casa Branca junto com o Doug e com o Seth. Tinha esquecido o nome dos personagens. Ela começa a trabalhar com eles. Tanto que o Doug ele acha que a Liane tá atrapalhando. E resolve mandar o Seth investigar coisas sobre a Liane pra que prejudicasse ela. Só que ele acaba não conseguindo achar nada. Só que o Seth acaba revelando isso pra Liane. E a Liane vai conversar com o Doug e eles acabam se resolvendo. Inclusive, eu esqueci de falar um detalhe sobre o Doug, eu lembrei agora. Como eu falei, depois que o Frank precisa desse transplante, o Doug, ele convence lá a chefe lá dessa questão do transplante a não doar o órgão a pessoa que estava no primeiro lugar, e sim pro Frank, tanto que essa pessoa acaba morrendo. E isso acaba afetando o Doug, né? Ele fica com isso na cabeça depois que ele deixou uma pessoa morrer, literalmente. Tanto que a esposa do cara fez até um site pedindo doações para um instituto em homenagem ao marido dela, que faleceu. E o Doug fez uma doação, acho que de 5 mil dólares. Era 5 mil dólares, era alguma coisa assim, eu não lembro. Eu não lembro se é 5 mil ou 5 milhões de dólares. Eu acho que é 5 mil dólares. Faz essa doação. E com o decorrer da série, a esposa desse cara que morreu, né? Começa a ligar pro Doug querendo conversar com ele pessoalmente para agradecer. E os dois vão ficando amigas e meio que dá a entender que o Doug meio que se apaixonou pela esposa do cara lá que morreu. Isso foi uma coisa que eu fiquei surpresa com o Doug. Inclusive, os dois, como eu falei, ficam tão amigos que essa esposa desse cara até chega aí pra casa do Doug pra literalmente ajudar ele ali quando acontece toda essa questão dos problemas entre do Frank com o Estado Islâmico ali, que sequestram essa família. Bem nessa época. Inclusive, essa foi uma questão que me surpreendeu. Essa foi uma das questões que me surpreendeu no Doug. Porque depois da última temporada, que ele literalmente matou a Rachel, acho que qualquer coisa me surpreende com o Doug. E eu acho que acho que personagem novo só teve literalmente a Liane. Teve um outro personagem que também trabalha junto ali com a Casa Branca, que é a Liane que contrata, mas eu não lembro o nome do personagem agora. E, no
caso, teve ali, né, o Will com a família dele, né? Que ele tem ali a esposa dele e os 2 filhos dele, que aparecem de novos personagens que eu me lembro agora. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora é que, pra ajudar no acordo lá que a Claire conseguiu entre o Victor e o presidente da China, que eu não lembro o nome agora, acho que é da China mesmo, a Claire até convence o Donald a contratar, a fazer um acordo com o Donald, com o Raymond Tusk, que aparece lá na segunda temporada. Então o Raymond também ajuda nessa questão. Na verdade, é nessa hora que o Remy volta pra Casa Branca, porque é o Remy e o Raymond que ajudam a Claire nessa questão do acordo. Inclusive, acho que esse é esses episódios aí da época do acordo ali, que é logo no início da temporada, que o Raymond volta. Depois disso, ele não aparece mais no decorrer da série, se eu não me engano. Eu acho que é só. Então, pessoal, fez esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de séries e filmes pra fazer comentando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.